Existem três fatores críticos que estão ocorrendo agora simultaneamente de forma extrema, algo que não víamos desde os anos 30. Isso afeta todos que você conhece, por isso é importante que entenda do que se trata. O primeiro é o que está acontecendo com o dinheiro e o crédito. Quando um país enfrenta problemas econômicos, os bancos centrais costumam baixar as taxas de juros para estimular a economia. Mas existe um limite. Não podem baixar as taxas abaixo de zero, ou é muito difícil fazê-lo. Quando chegamos a taxas de juros próximas de zero, como ocorreu em 2008 com a crise financeira, e o governo precisa de mais dinheiro para gastar, encontra-se num dilema. Não consegue arrecadar o suficiente através de impostos, porque seria impopular ou porque prejudicaria ainda mais a economia. E também não pode estimular mais a economia baixando mais as taxas, porque já estão em zero. A solução que encontram é criar um ciclo artificial. O governo emite dívida em forma de títulos. O Banco Central imprime dinheiro novo. Na realidade, é digital. Com esse dinheiro novo, o Banco Central compra a dívida do governo. Finalmente, o governo usa esse dinheiro para os seus gastos. Este processo chama-se monetização da dívida e é como se o governo emprestasse dinheiro a si próprio. O problema é que quando se cria muito dinheiro novo, sem que aumente a produção real de bens e serviços, o dinheiro perde valor, o que conhecemos como inflação. Este ciclo começou seriamente após a crise de 2008 e intensificou-se com cada nova crise, criando uma situação onde dependemos cada vez mais de dinheiro criado artificialmente. Estamos chegando ao final de um ciclo de dívida. Isto é importante porque: de onde vem o dinheiro? Quem vai receber o quê? O governo agora decide isso. Depois, imprime dinheiro e faz com que valha menos. Como o dinheiro se move é um tema enorme, e por isso é o primeiro ponto. O segundo são as diferenças de riqueza e as diferenças políticas que estão causando grandes conflitos. Ao longo da história, sempre se lutou principalmente por dinheiro e poder, sobretudo poder político. O que temos é uma situação onde, quando há uma grande diferença de riqueza e você sofre uma crise econômica, especialmente se você tem muita dívida ao mesmo tempo, aparecem os conflitos. Isso sempre foi assim e reflete-se na divisão política. A divisão política é a de sempre: esquerda-direita, capitalista-socialista. Então, requer políticos de nível que sejam capazes de olhar pelo bem comum, o que é complexo. O que aconteceu com a Covid é um bom exemplo. Muitas pessoas e empresas viram como seus rendimentos caíam drasticamente e teria sido um desastre se não tivessem sido enviadas ajudas. Teríamos tido uma revolução. E essas ajudas e o resgate não chegaram porque o governo tinha dinheiro naquele momento, mas porque criaram mais dívida. Além disso, o Federal Reserve imprimiu notas, o que fez com que o dinheiro valesse menos e mudasse as coisas. A terceira coisa é o surgimento de uma grande potência que desafia outra potência estabelecida: a ascensão da China frente aos Estados Unidos. Em toda a história, há ordens mundiais, o que significa que há uma potência dominante. É como na natureza, quase como o macho alfa. Enfim, está a potência que manda, e depois o que acontece é que em 1945 entramos na ordem mundial americana. Os Estados Unidos ganharam a guerra e em 1945 os vencedores repartiram o mundo. Tinham 80% do que então se considerava dinheiro. O ouro, 80% do dinheiro mundial, basicamente, representavam metade da economia mundial, e as regras foram feitas nos Estados Unidos. Por isso, as Nações Unidas estão em Nova York, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional em Washington. Assim começou o século americano. E agora estamos num momento em que nunca tivemos alguém, outra potência, desafiando da mesma maneira. Havia a União Soviética, mas sempre foram uma fração do tamanho a nível econômico. Então, não podiam competir em igualdade de condições. É verdade que tinham armas nucleares, mas não tinham o poder econômico e outros. Em vez disso, agora estamos lidando com a China, emergindo como potência mundial. A propósito,
Passei muito tempo na China durante os últimos 36 anos e admiro como estão fazendo muitas coisas. Quero dizer, sei que é controverso dizer isso, mas, em termos de crescimento econômico, sua renda média aumentou 30 vezes. Então, são uma potência a ser considerada. Além disso, estão crescendo mais rápido, e isso tem um efeito. Essas três coisas são coisas que nunca aconteceram na minha vida antes, mas aconteceram antes na história, o que me levou a estudar o que aconteceu na história e as lições que pude obter. Afeta todos ao seu redor. Devemos começar nos concentrando em nós mesmos. Esqueçamos o externo. Podemos estar saudáveis e fortes? O que precisamos fazer? Temos que estar juntos nisso. Se pudermos remar na mesma direção, se pudermos ter desacordos reflexivos e superá-los, chegaremos a bom porto. Soa tão difícil, mas ao mesmo tempo, se você lê a história e vê o que acontece quando não é assim, as coisas podem ficar muito sérias. Estou falando de conflitos sérios. Por exemplo, poderíamos estar à beira de uma guerra civil. Soa tão louco, mas a verdade é que na maioria dos países, quase a cada século, houve uma guerra civil ou uma revolução. Então, é quase inevitável que vamos ter algo. Ou você resolve ou começam os problemas. Uma vez que cruza certa linha, não há volta porque você causa dano, demoniza. E essa pessoa ou essa classe de pessoas acabaram de se tornar inimigos. Embora, para ser sincero, isso já pode ser visto na política hoje em dia. Em outras palavras, existe respeito pelo sistema e um respeito mútuo de tentar resolver este tipo de coisas? Ou irão a qualquer extremo para ganhar? Porque uma constituição ou lei só te levará até certo ponto. Tem que haver um elemento de respeito por ela. Quero explicar uma ideia importante sobre as oportunidades na vida. Embora haja grandes diferenças nas oportunidades que as pessoas têm, há algo fundamental que faz a diferença mesmo entre pessoas com oportunidades semelhantes. Imagine esta experiência. Pegamos uma criança e dizemos: você pode comer um doce agora mesmo, ou se esperar 15 minutos sem comê-lo, te darei 2 doces. Isto se chama o teste do doce. O importante é que quando você começa a entender que adiar a gratificação imediata, não comer o primeiro doce, te beneficia a longo prazo, está dando o primeiro passo para o sucesso econômico. Esta habilidade transfere-se para a vida adulta quando você começa a pensar: quantos dias, semanas ou meses eu poderia viver se deixasse de receber rendimentos? Este tipo de pensamento, focado no futuro e no planejamento, é como o teste do doce para adultos. Aprender a esperar por uma recompensa maior, em vez de tomar a gratificação imediata, é uma das bases para construir estabilidade financeira. Você tem que começar por aprender a esperar antes de gastar. Depois, quando conseguir isso, naturalmente vai começar a poupar algum dinheiro. Nesse momento, começará a ver que há diferentes formas de usar esse dinheiro poupado. Você se perguntará: posso experimentar esta opção ou aquela? Assim é como você começa a experimentar com diferentes formas de usar seu dinheiro e começa a aprender sobre elas. Basicamente, este processo de teste e aprendizagem é o que faz a diferença quando se trata de gerenciar bem o dinheiro. Quando você já não quer gastar tudo e prefere poupar, isso significa que valoriza ter poupanças. A próxima coisa que inevitavelmente você se perguntará é: onde coloco este dinheiro que poupei? Nesse momento, verá suas opções disponíveis, experimentará com elas e aprenderá com suas decisões. Acredito que, primeiro, é preciso calcular quantos dias, semanas, meses ou anos você pode viver com suas poupanças, porque quando faz isso, obtém segurança. Então veja quanto está gastando e depois diga quanto precisa. E qualquer que seja esse número, vai precisar mais do que isso, porque pode baixar em vez de subir. Tem um ano de despesas coberto? Por aí se começa. Depois começa a pensar quais são as coisas mais importantes para você. E medita sobre seu negócio ou sua residência, que tem uma relação simbiótica e que conhece bem. Se começar com seu negócio, está mais próximo disso. Investir em si mesmo, seja o que for, pode ser seu melhor investimento. Mas, se está num trabalho que não é o seu, está numa posição diferente. Realmente acredito que há algo bom em ter sua própria casa.
é algo básico sobre seu lar que tem valor. Uma casa é como uma poupança forçada, porque você paga a hipoteca cada mês e vai ganhando propriedade. Também significa que quando conserta algo em sua casa, está melhorando algo seu. Descobre coisas como, se adicionar isto ou aquilo, e desfruta dessas melhorias. Quando desfruta da sua casa, a controla e é sua. Isso é algo muito positivo. Se além disso, existem deduções fiscais pelos juros da hipoteca, pode haver benefícios adicionais. Mas não é uma resposta simples de sim ou não. Você poderia fazer cálculos para determinar se é melhor alugar ou comprar na sua situação particular. E também há que considerar outras perguntas como: vou me mudar em breve? E outras questões semelhantes que afetam a decisão. Quando você começa a gerenciar seu dinheiro, deve pensar no que tem por perto, ou seja, o que pode facilmente permitir-se e quanto precisa de cada tipo de poupança. Você precisa ter uma certa quantidade de dinheiro que seja líquido. Isso significa dinheiro que pode usar imediatamente, como dinheiro em espécie ou dinheiro em contas bancárias. Por exemplo, se tem que fazer um pagamento de hipoteca e de repente perde seu trabalho, se todo o seu dinheiro está em coisas que não pode converter rapidamente em dinheiro, como uma casa, pode ter problemas. Por isso, deve se perguntar: quanto dinheiro preciso ter em forma líquida e quanto posso ter em forma não líquida, como propriedades ou investimentos a longo prazo? Se começar a equilibrar bem estas coisas, muito em breve estará em boa posição financeira. Também irá ganhando experiência com diferentes formas de gerenciar seu dinheiro. Depois de dominar o básico, pode avançar e aprender sobre investimentos. O que é uma ação? O que é um título? E aprende através das suas próprias experiências como funcionam estas opções. Eu aprendi através das minhas experiências. Comecei quando era criança, aos 12 anos. Eu ocupava minhas tardes como assistente de golfe e peguei meu dinheiro e o coloquei no mercado de valores, e tive sorte. O que me aconteceu foi que peguei meu dinheiro, ganho no campo de golfe, e comprei a única companhia que tinha ouvido que se vendia por menos de $5 por ação. E fui realmente tolo. Pensei que compraria mais ações, para que se subisse, ganharia mais dinheiro. Era uma companhia que estava prestes a falir, mas outra companhia a adquiriu e triplicou. E pensei: este é um jogo fácil e gosto, dinheiro fácil. Mas, sabe, você experimenta e aprende. Se você ganha $100 e gasta $105, isso é miséria. Se ganha $100 e gasta $95, terá uma boa vida. Basicamente, conheço tantas pessoas que não ganham muito, mas estão aí porque, se você começa a pensar no que custa viver em termos de, digamos, o básico, me dê para dormir, me dê a comida, deixe-me educar-me e assim por diante, acho que a maioria das pessoas pode se colocar numa posição onde são positivas líquidas. Então, se você pode ser positivo líquido e pode fazer isso, isso é o mais importante. Depois de entender o básico sobre liquidez, a próxima pergunta é: do que você precisa e em que deveria investir? Aqui é importante evitar o erro mais comum que as pessoas cometem ao investir. Este erro é pensar que um investimento que teve bom rendimento no passado será automaticamente um bom investimento para o futuro. O que costuma acontecer é que as pessoas compram investimentos que já se tornaram caros precisamente porque tiveram bons resultados. Nestes mercados quentes que subiram muito, os investidores profissionais, o dinheiro inteligente, já estão constantemente comparando e competindo entre si. Como resultado, os investidores menos experientes, o dinheiro ingênuo, tendem a comprar o que já está quente ou o que estava quente recentemente, quando na realidade poderia ser melhor considerar investimentos que atualmente estão deprimidos ou que tiveram mau rendimento, mas poderiam se recuperar. Então eu diria também que um elemento importante é diversificar, porque o que aprendi sobre isso é que, em primeiro lugar, todos os investimentos competem. E não é fácil dizer se um investimento é melhor que outro, porque se as pessoas pudessem fazer isso, a vida seria fácil e todo mundo ganharia muito dinheiro. E este é um jogo competitivo muito difícil para competir.
Então, é muito difícil dizer qual é melhor ou pior. Você poderia pegar especialistas e fazer todo tipo de testes e descobrirá que nem assim poderá identificar que investimento é melhor que o outro. Entender isso é fundamental. Mesmo escolher os melhores investimentos é muito difícil, especialmente se você é iniciante. As grandes empresas de investimento gastam centenas de milhões de dólares cada ano em pesquisa, só para tentar conseguir uma pequena vantagem no mercado. E você tem que competir contra eles. Competir nos mercados financeiros é ainda mais difícil que competir nas Olimpíadas, mas há mais pessoas tentando com muito esforço. O investimento é um jogo de soma zero. Para que alguém ganhe, outro deve perder. No entanto, há uma estratégia crucial que você pode usar: a diversificação. Distribuir seu dinheiro em diferentes tipos de investimentos reduzirá seu risco sem necessariamente reduzir seus ganhos. Este é um princípio crítico que deve lembrar quando investe. Quando comecei a estudar a história, descobri um paralelo surpreendente. Em 3 de março de 1933, o presidente Roosevelt tomou medidas muito semelhantes por razões praticamente idênticas. E estas ações levaram a resultados quase iguais aos que estamos vendo agora. Isso me fez perceber a importância de estudar períodos históricos que não vivi pessoalmente. Assim como não experimentamos uma guerra mundial na nossa geração, nem passamos por uma guerra civil. Não vivemos muitas das circunstâncias econômicas e políticas extremas que agora estão se apresentando. Estudar estes episódios históricos nos dá um quadro de referência crucial para entender os eventos atuais, já que existem padrões que tendem a se repetir ao longo do tempo quando se dão condições semelhantes. Há 3 grandes coisas acontecendo em nossas vidas que não experimentamos antes. A primeira é a criação de uma enorme quantidade de dívida e a impressão de dinheiro para monetizar essa dívida. Isto é fundamental entender. Vamos falar sobre a inflação e em que ponto estamos deste ciclo econômico. Minha abordagem é como a de um mecânico. Não sou ideológico. Simplesmente me interessa entender as relações de causa e efeito. Quero compreender como funciona esta dinâmica de maneira mecânica, como um sistema com partes que interagem entre si. O importante é reconhecer que este processo de criar dívida e imprimir dinheiro inevitavelmente produz inflação. É uma consequência direta, como quando um mecânico sabe que certos problemas no motor causarão determinados sintomas. A segunda grande situação, muito relacionada com a primeira, são os intensos conflitos internos que estamos experimentando na sociedade. Vemos populismo tanto de esquerda como de direita e profundas diferenças de valores que estão gerando conflitos. O populismo significa que surge um representante que promete lutar pela minha causa contra o outro lado. Isso implica rejeitar o compromisso e evitar posições moderadas, substituindo-as por uma mentalidade de luta para ganhar a qualquer custo. Este populismo está sendo alimentado pelas crescentes diferenças de riqueza e de oportunidades. O tipo de conflito que estamos vendo agora é algo que nunca tinha presenciado na minha vida. Mas descobri que também ocorreu durante o período de 1930 a 1945. Por isso, senti a necessidade de estudar a história, de recuar e examinar como se desenvolveram estes padrões ao longo do tempo. Só entendendo estes ciclos históricos, podemos compreender realmente o que está acontecendo agora. O terceiro fator é o conflito entre grandes potências. Em 1945, quando surgiu a atual ordem mundial, ocorreu o que costuma acontecer com qualquer nova ordem: uma guerra, uma potência dominante que estabelece as regras, e depois, um período de paz e prosperidade. Nesse momento, os Estados Unidos tinham 80% do dinheiro mundial, metade do PIB global e um monopólio militar, o que deu início à chamada Ordem Mundial Americana. No entanto, com o tempo, essa diferença de poder se reduziu, e agora enfrentamos um equilíbrio mais próximo entre potências rivais, o que gerou um novo conflito entre grandes potências. Observei que este padrão se repete ao longo da história,
E quando estas três condições coincidem, cria-se um cenário muito perigoso. Atualmente, estamos numa situação financeira onde não se podem melhorar os níveis de vida simplesmente criando mais dinheiro e crédito. Se você aumenta a quantidade de dinheiro, seu valor diminuirá. Além disso, as dívidas de uma pessoa são os ativos de outra. Pelo que, quando os rendimentos desses ativos se tornam negativos, as pessoas tendem a vendê-los, o que gera problemas ao longo do tempo. Um exemplo histórico é o Império Romano, que reduzia a quantidade de ouro nas suas moedas para criar mais, o que provocava a inflação. Isto demonstra que imprimir mais dinheiro não eleva os níveis de vida. Agora, enfrentamos uma dinâmica similar. A pergunta é: onde se pode armazenar a riqueza de forma segura? A moeda tem dois propósitos principais: servir como meio de troca e como depósito de riqueza. Um depósito de riqueza implica que você pode comprar dívida ou ativos nessa moeda e poupar nela. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro em espécie é um investimento seguro, mas estão vendo como perde poder aquisitivo com o tempo. Por exemplo, no ano passado, a inflação foi de aproximadamente 8%, enquanto as taxas de juros se mantiveram próximas de zero, o que resultou numa perda real de 8% no valor do dinheiro. Estas mudanças alimentam ainda mais o ciclo inflacionário. O problema é que prestamos demasiada atenção ao valor de uma moeda em relação à outra, e não ao fato de que nenhuma das duas é uma boa opção para preservar a riqueza. São úteis para fazer transações, mas não para manter o valor a longo prazo. Por exemplo, se você tem euros ou dívida em euros com taxas de juros negativas ou próximas de zero, e a inflação não compensa essa perda, manter seu dinheiro aí não é uma decisão acertada. O mesmo ocorre no Japão. Assim como nos anos 30, todas as moedas se depreciaram em relação aos bens, serviços e outros ativos. Isto acontece porque as moedas estão de alguma maneira vinculadas entre si, o que as converte em maus depósitos de riqueza. Por isso, muitas pessoas buscam mover seu dinheiro para outros ativos que mantenham seu poder aquisitivo. Nesse contexto, pedir emprestado ou investir nesses ativos pode ser uma estratégia mais inteligente do que simplesmente guardar dinheiro em espécie. Se você está mantendo sua riqueza em dinheiro ou em instrumentos de dívida denominados nessa moeda, é importante que analise seus rendimentos reais, ou seja, os rendimentos ajustados à inflação. Os bancos centrais, como o Federal Reserve, tentam controlar a economia usando o freio ou o acelerador. Sobem as taxas de juros quando a inflação é alta e a economia é forte, e as baixam quando ocorre o contrário. No entanto, parece que não compreendem totalmente o impacto da inflação monetária no longo prazo. O que aconteceu foi que, ao manter as taxas de juros tão baixas, em muitos casos inclusive negativas, e fazer com que a liquidez fosse tão abundante, criou-se um ambiente onde endividar-se resultava quase grátis. Não só não se pagavam juros significativos pela dívida, mas, em muitos casos, nem sequer era necessário devolver o capital imediatamente, graças a empréstimos com pagamentos de apenas juros e condições flexíveis. Isto facilitou que tanto empresas como indivíduos pedissem dinheiro emprestado para comprar casas, bens e todo tipo de ativos, adaptando-se a este ambiente de dinheiro barato. Ao oferecer taxas de juros reais muito baixas, ou seja, taxas que não compensavam a inflação, e ao imprimir ainda mais dinheiro, alimentou-se um ciclo que acabou impulsionando a alta da inflação. Em termos simples, isso significa que agora temos muito mais dívida e uma economia onde os preços dos mercados financeiros se ajustaram a essas taxas de juros extremamente baixas e à abundância de liquidez. Quando calculo que taxa de juros seria necessária para oferecer um rendimento real atrativo a quem possui dívida, resulta que essa taxa seria demasiado alta para que os mercados e a economia a suportem. Ao mesmo tempo, a inflação continua estando acima dessas taxas de juros, o que não é ideal. Como consequência, os investidores preferem vender seus ativos, e isso se reflete no comportamento dos mercados. Quando as taxas de juros sobem, o mercado de valores cai, assim como o mercado de títulos.
Isto provoca que quase tudo o que as pessoas possuem, principalmente ações e títulos, perca valor, afetando a maioria dos investidores. A situação para o Federal Reserve é muito complicada. Atualmente, tem uma política monetária bastante restritiva, o que se reflete na dinâmica de oferta e demanda de crédito. O governo federal enfrenta grandes déficits, o que implica que necessitará vender dívida através de letras e títulos do Tesouro. Além disso, o Federal Reserve planeja vender 1,1 trilhão de dólares em dívida. Por outro lado, os investidores privados, como os fundos de pensões, estão perdendo dinheiro devido à inflação, o que reduz seu poder aquisitivo e os impulsiona a vender seus ativos. Isto gera um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de dívida. Há muitas vendas e poucos compradores. Esse desequilíbrio provoca uma contração do crédito privado, que, por sua vez, pode desencadear uma recessão. Nos dias de hoje, estamos numa fase de ajuste que apenas começa. As subidas nas taxas de juros de curto prazo recém estão sendo implementadas, e os efeitos destas políticas ainda não se sentem totalmente. O Fed enfrenta um desafio enorme ao tentar equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação. Por isso, acredito que entramos num período de estagflação, similar ao que se viveu nos anos 70. Não podemos analisar a economia sem considerar as outras duas grandes forças em jogo. Uma delas é o conflito interno. O problema é que não temos dinheiro real suficiente, só dinheiro fiduciário que podemos imprimir. Todos pedem mais gastos em distintos setores. E embora muitas dessas necessidades sejam legítimas, como melhorar as condições sociais, a infraestrutura, a reconstrução da Ucrânia ou o aumento do gasto militar, não nos perguntamos quanto dinheiro realmente temos disponível para financiá-lo. Além disso, há custos elevados que não estamos considerando, como o cuidado com o meio ambiente, que requer tecnologias ainda não totalmente rentáveis. Tudo isto gera uma pressão econômica adicional. Com a inflação em aumento, o tema se tornará ainda mais político, aumentando a polarização. Existe o risco de que, devido ao populismo, nenhum lado aceite perder, o que gerará mais tensões financeiras e piorará a situação. Mesmo sem grandes crises, um ciclo econômico normal poderia nos levar a condições significativamente piores que as atuais. A pergunta-chave é: o que é o dinheiro? Não se trata apenas de digitalizá-lo para torná-lo mais eficiente, mas de resolver questões fundamentais. Pode manter seu valor ao longo do tempo, sem ser desvalorizado pelos bancos centrais. Além disso, para que funcione globalmente, o dinheiro deveria poder ser transferido e aceito em todo o mundo para a compra e venda de bens e serviços. Outro aspecto importante é a privacidade. Diz-se que o ouro é o único ativo financeiro verdadeiramente privado. Você pode possuí-lo, movê-lo e não depende de que ninguém lhe pague nada. Neste contexto, as criptomoedas emergem como uma alternativa natural num mundo dominado pelo dinheiro fiduciário. Bitcoin, por exemplo, demonstrou resiliência. Está há mais de 11 anos funcionando sem ser hackeado, o que lhe dá um atrativo especial. No entanto, também enfrenta grandes desafios. Não é completamente privado. Pode ser proibido com relativa facilidade e ainda representa uma fração muito pequena da riqueza global. Para colocar em perspectiva, o valor total do Bitcoin é menor que o de muitas grandes empresas, como a Microsoft. Ainda não alcançou a escala necessária para se converter numa opção dominante. Acredito que as pessoas estão buscando qual será o novo sistema monetário neste ambiente, e ainda não sabemos qual será. É provável que vejamos vários países lançar suas próprias versões de moedas digitais, enquanto os ativos privados, como o ouro, continuarão tendo importância. O essencial é que estamos entrando numa era na qual se decidirá que tipo de dinheiro será amplamente aceito como meio de troca e como um depósito seguro de valor nos próximos anos. Ao longo da minha vida, sempre encontrei pessoas amáveis e inspiradoras que me serviram de modelo a seguir. Há muitas dessas pessoas, e se você mantiver a mente aberta, também as encontrará.